A paz de Cristo para a tua vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Nós temos aqui videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E é um prazer ter você por aqui. Muito obrigado, você que tem nos ajudado a chegar aí a 20 mil inscritos. E se você está chegando agora e não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, clica aí no botãozinho vermelho, inscreva-se no canal. Isso, muito obrigado. Essa é uma contribuição muito importante que você dá ao nosso canal. E deixa eu explicar algo para vocês. O YouTube entrega o conteúdo para quem interage com o canal, ele não entrega para todo mundo, é para quem interage. Então, se esse conteúdo é importante para você, é muito interessante, é essencial que você interaja com o canal, se inscrevendo em primeiro lugar, ativando o sino de notificações, porque aí toda vez que eu postar um conteúdo novo, o YouTube vai avisar você, e também curtindo, clicando no joinha, pegando o link do canal, o link do vídeo, compartilhando com os seus amigos no Facebook, no Telegram, no WhatsApp e também comentando o vídeo. Muito importante você comentar, deixa aí, como deixou aqui a irmã Jaciane, a irmã Raimunda Souza, Maisla Alves também esteve comentando, Júnia Matias, Jéssica Aparecida esteve aqui comentando o nosso vídeo. Não dá para ler o comentário das pessoas, mas só citar o nome aqui rapidamente, Jacira Lima, entre muitas outras pessoas que deixam aqui o seu comentário. Isso é importante, porque aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante e então o YouTube divulga para muito mais pessoas. É assim que o YouTube funciona. Eu conto com a sua ajuda e você já sabe, toda semana nós estamos por aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Na descrição dos vídeos tem dois links. Um para você entrar em grupos de professores no WhatsApp, para que semanalmente a gente converse sobre o assunto daquela semana. E o outro link é para você baixar o material de apoio em PDF, tá certo? Nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo. Vamos então à lição 12 da Escola Dominical. Muito bem, chegando com a lição 12 para a classe de jovens. Esse trimestre que está indo embora, esse trimestre que está terminando, mas o próximo trimestre está chegando aí, como nós vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Isso é muito especial. Efésios 3:14 é o texto desta lição aqui. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Paulo tinha um carinho muito grande pelos irmãos que ele pastoreava, pelas igrejas que ele pastoreava, ainda que em boa parte do tempo de longe, por cartas. E uma das atitudes mais lindas que Paulo tinha era orar por estes irmãos. Paulo na prisão em Roma, Éfeso faz parte de uma das 4 cartas de prisão, Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. Então ele estava preso em Roma, provavelmente, levando-se em conta as informações que nós temos, sente a necessidade de escrever a igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. E no meio dessa carta, ele vai fazer aí uma oração que nos marca até hoje, uma oração poderosa. Então, esse é também um mergulho na intimidade espiritual do apóstolo Paulo. Primeiro tópico, uma oração ousada. O cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Uma das maiores demonstrações de amor por alguém é orar por ela. E lembrando que na maioria das vezes que Paulo estava orando por outras pessoas, pelas igrejas que ele pastoreava, ele estava preso, ele estava em momentos de dificuldades
consigo mesmos na sua vida, em dilemas espirituais e físicos e emocionais, mas ele sabia para o que tinha sido chamado e mantinha-se firme. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. Lá em Atos vai nos mostrar que Paulo permaneceu nesta cidade de Éfeso por cerca de 3 anos. Em Éfeso, se não me falha a memória agora, em Atos 19, é isso mesmo, em Éfeso, acontece um dos maiores avivamentos da história, porque como reflexo da pregação de Paulo, as pessoas, acontece aquele caso com os filhos de Seva, não é? E as pessoas ficam sabendo o que vai acontecer e o que acontece com aqueles rapazes, e aí depois a Bíblia diz que as pessoas vão para a praça da cidade e levam livros de magia que eles tinham guardados, os negócios lá dos encantamentos que eles tinham, porque Éfeso era muito marcada por misticismo, não é? E eles fizeram uma fogueira e queimaram num valor incalculável. Então, o poder do evangelho e o efeito de um genuíno avivamento. A pregação do evangelho muda comportamento, e o que atesta, o que manifesta que aconteceu um avivamento num lugar é transformação de comportamento das pessoas daquele lugar. Uma coisa é certa, essa carta também chegou até mim e a você, glória a Deus. Então, essa carta ela foi escrita para Éfeso, mas ela era para ela percorrer por todas as igrejas daquela região ali. E chegou até nós. Eu acredito que Paulo, quando escreve isso, não tinha noção que nós estaríamos 2000 anos e tanto depois, lentos, sendo edificados, não é, através desta carta. Esta carta expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos, ou seja, essa oração de Paulo é pelos cristãos de Éfeso, mas é também por mim, é também por você. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes, impondo-lhes as mãos, orar, mas ele está preso. Como fazer? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual maduro e com uma fé inabalável. Ele não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia que o Senhor nos fortalecesse e fizesse habitar em nós o seu Espírito Santo, para que nós pudéssemos conhecer, não é, de maneira maravilhosa, não é, o poder de Deus. Então, Paulo não podia ir até Éfeso para orar pelos irmãos, pela igreja de Éfeso, porque ele estava preso. Mas mais importante do que ir até a presença das pessoas por quem nós queremos orar, a grande lição que fica é que a oração, independente do lugar onde nós estivermos, é uma porta, glória, que abre o acesso direto ao trono de Deus. Aleluia! Né? Nesse tempo agora, vamos fazer um parênteses aqui, estamos no tempo de pandemia, não é? Quantas pessoas estão internadas no hospital? Nós não podemos ir, nós não podemos visitar, né? E mesmo aquelas pessoas que não estão no hospital, nós estamos vivendo um tempo de total medo das pessoas. E aí, será que tossiu, a gente já quer sair correndo? Mas tem algo que nós podemos fazer pelas pessoas: orar. Orar é entrar na presença do Eterno e falar com Ele a respeito de pessoas que nós não podemos visitar, a respeito de situações que nós não podemos resolver. E o que é mais importante? Você abraçar quem está enfermo ou falar com aquele que cura sobre quem está enfermo? O que é mais importante? Então, Paulo está nos mostrando que não há limites, que a oração quebra barreiras, porque a oração nos coloca direto diante de Deus. Maravilha! Então, ele faz questão de dizer: eu me coloco de joelhos diante de vocês. Isso ele está mostrando a intensidade com que ele cuidava daquelas pessoas, mesmo estando distante delas. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona.
Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações. Por isso que Romanos 8, Paulo deixa claro que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, o que orar? Como orar? O que pedir? Por isso nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos orientar, para nos ajudar na oração. O apóstolo estava preso, mas o seu espírito estava livre. O corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam longe, em uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. Paulo, ao fazer esta oração e ao registrar essa oração, ele está nos mostrando como deve ser intenso o nosso relacionamento com Deus. A oração quebra toda limitação geográfica, não é? Eu lembro que eu sempre falo, né? Minha mãe já faleceu, mas eu me sinto ainda sob a influência das orações de minha mãe. Ela se foi, mas as orações dela, nós estamos falando de coisas espirituais, ainda estão provocando efeitos na minha vida. Tópico 2. O primeiro pedido de Paulo era para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior, não é? Então é o interior que move e faz de alguém o que é. Quando não estamos fortalecidos, perdemos nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Além disso, enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos, não é? Então nós precisamos de força no Espírito, não é? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 6. E depois, quando ele diz, escreve a Timóteo, ele diz que fortifica-te na graça. Não é? Então, a ideia de Paulo, a oração de Paulo era por crentes fortificados, para não serem dominados por qualquer vento de doutrina, para não se deixarem abater pelas adversidades da vida e pelas seduções do mundo. Portanto, nós precisamos ser fortificados através do Espírito Santo, no nosso espírito, para perseverarmos firmes na fé. Outra coisa, outro pedido de Paulo é sobre o amor de Cristo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão: arraigados e fundados. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas como as profundas raízes. Então, arraigado está falando de raízes, não é? O cristão precisa ter raízes, raízes firmes na palavra de Deus, em primeiro lugar, não é? E fundamento, não é? Raiz fala de sustento, não é? Fundamento fala de firmeza. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Por amor, um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. Então, o que deve nos mover é o amor de Cristo. Como compreender perfeitamente? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Tais propostas se mostram por demais intangíveis para nossas vidas, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando as dirigiu como petições ao Senhor? Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos, mas somente as alcançaremos se buscarmos uma total dependência do
Espírito Santo. Então, eu pergunto isso, às vezes, quando estou ministrando. Nós podemos compreender o amor de Deus? É possível para nós, enquanto cristãos, compreendermos o amor de Deus? Veja, compreender na sua plenitude não dá, não é verdade? O amor de Deus é grande, é vasto, não é? Já diz um hino que se fossem tintas, o vasto mar, a imensidão do céu papel, e cada homem é escritor e cada folha um pincel. Ao descrever o amor de Deus, o mar se esgotaria. Então não tem como compreender a imensidão desse amor. Mas nós precisamos orar e buscar compreender o necessário para crer. Nós precisamos buscar para que possamos ter uma compreensão que nos torne cada dia mais devotos, rendidos a esse amor. Eu não compreendo tudo, mas com a capacidade que Deus me deu, porque sou criado à sua imagem e semelhança, eu compreendo o suficiente para me render, para me entregar a esse amor que me alcançou e que me salvou. Amém? Essa é a oração do apóstolo Paulo. E nós estamos chegando no final deste trimestre. A próxima aula, muito interessante, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Eu espero vocês aqui na próxima semana. Fiquem com Deus. Forte abraço. Deus abençoe.